Olá, friends! Eu sou a Frisa. E eu sou a Sol. E no nosso segundo episódio do podcast, nós vamos falar sobre dois álbuns que são os queridinhos, que são Self-Titled e também o Original at Best. E hoje a gente vai contar com a presença do Vitor. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou outro membro da Spook e eu tô envolvido na produção do podcast também. Eu só não pude participar do último episódio, mas eu pretendo participar do resto. É isso aí. Então vamos começar. Primeiro a gente vai falar sobre o Self-Titled. O álbum 21 Pilots, mais conhecido como Self-Titled no Clique, porque é mais fácil de falar. E é mais fácil de pesquisar Self-Titled do que 21 Pilots, que também é o nome da banda. Mas Self-Titled simplesmente quer dizer auto-intitulado. Então é a indicação de que é um álbum com o nome da própria banda. Vários artistas fazem isso, a Taylor Swift já fez, Paramore também já fez, enfim. Esse álbum foi lançado no dia 29 de dezembro de 2009 e não tinha o Josh, a formação ainda era o Tyler, o Chris Salih e o Nick Thomas, que a gente mencionou no episódio anterior do nosso podcast. E assim, apesar dos fãs eles poderem ter acesso a esse álbum nas plataformas digitais, tipo no Spotify, no iTunes e também no Apple Music, ainda rola aquela esperança de poder ter o álbum físico na mão. E uma das maiores provas de que os fãs gostam desse álbum e querem ter um álbum físico é que há uns 2 anos teve uma petição que mandaram pra banda com milhares de assinaturas para que eles relançassem o álbum em versão física. Pois é. E a gente chegou a ter uma resposta para toda essa demanda pelo Self-Titled físico, quando, um pouco antes da Bandito Tour começar, já na era do Trench, os meninos fizeram um Q&A no Reddit, então uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, e uma dessas perguntas foi sobre o Self-Titled e sobre as cópias físicas do álbum. Uma pessoa perguntou se algum dia seria possível ter acesso, de novo, ao Self-Titled, e os meninos não descartaram completamente essa possibilidade na resposta. Eles disseram que não está nos planos futuros, mas que é uma coisa que pode acontecer. E não é que não exista totalmente o Self-Titled físico, mas o problema é que ele está até à venda no eBay, só que o preço dele varia entre $800 e $1.200, que chega a ser quase R$4.200, ou até mesmo R$6.300. Então é levemente inacessível. Pois é, e sobre a capa do Self-Titled, a gente tem muitas teorias e muita gente já tentou, descobrir o que seria essa capa. E hoje em dia a gente sabe que tem muitos elementos que são voltados à criação dele. E como a gente sabe, o Tyler é uma pessoa que valoriza muito esse processo de criação e a criatividade. E a gente sabe que ele é uma das pessoas que mais valoriza isso. Sim, a capa, ela foi desenhada por um amigo de longa data do Tyler, chamado John Redstadt. E ele nunca levou os créditos, nunca se importou em levar os créditos por fazer a capa, mas o Tyler sempre menciona quando é perguntado, inclusive fez um post no Instagram há um tempo atrás, postando a capa do Self-Titled e falando que marcou a arroba do Instagram do moço, falou: esse foi meu amigo, ele é um cara super talentoso, foi ele que fez a capa. É engraçado, o Tyler sempre traz para os trabalhos dele amigos, parentes, é um cara muito família mesmo. Como muitos de vocês já devem saber, o que é essa capa do Self-Titled que a gente está falando? É uma pessoa deitada numa cama, com a cabeça aberta, e o cérebro tá transbordando um monte de coisa. Então tem várias cores diferentes, e aí essas cores acabam formando uma composição de elementos lá no chão do quarto mesmo. De maneira geral, esse desenho inteiro é uma metáfora, e a gente pode entender a capa como o reflexo do processo criativo, não só do Tyler, mas como de pessoas no geral. E seria uma demonstração de tudo que sai das nossas cabeças e como isso sai das nossas cabeças de jeitos e formas diferentes. Tem também pessoas que acreditam que essa capa representa
a criatividade deixando a sua mente enquanto você dorme. E sobre as cores que elas podem ser vistas vazando do cérebro dessa pessoa que está deitada, elas não vão representar só as coisas que a gente vê quando está dormindo, mas dormindo e sonhando, nesse caso, mas elas também são as coisas que saem assim da nossa cabeça quando a gente está criando algo. A gente tem várias pessoas que acreditam que alguns elementos da capa são referência a músicas da banda. Por exemplo, no canto esquerdo da imagem, na parte verde do líquido que está escorrendo do cérebro, dá para ver uma árvore com uma casa da árvore, que pode ser muito bem uma referência à música Forest, que fala de uma casa da árvore no meio da floresta. Pegando fogo, inclusive. Apesar da música Forest ser do próximo álbum, o Radio Not Best, o Tyler já falou que criou essa música durante o ensino médio, então a música já existia na época que o Self-Titled foi criado. Então pode ser uma referência. Outra referência que pode existir é o pneu que a gente vê circulando no meio do monte de cor que vazou do cérebro da pessoa. Tem um pneu lá, e esse pneu pode ser referência a duas músicas do Self-Titled, ou A Car, A Torch, A Death, ou Taxi Cab. E no fim da imagem a gente também consegue ver uma torneira vazando, e ela pode ser uma referência à música Kitchen Sink, porque, assim, apesar dessa teoria ela ser menos comprovada, porque Kitchen Sink ela só sai depois desse álbum, mas ela é uma música muito importante para toda a narrativa da banda, em geral, todo o conceito por trás da banda é ligado a Kitchen Sink, então pode ser que já existia na época do Self-Titled. Ou então pode ser simplesmente uma referência à questão desse conceito do álbum, que é essa ideia de transbordar a criatividade, os sentimentos em cima do que você cria, que é exatamente o que o Tyler faz durante todo o álbum, o Self-Titled. Sim. Falando mais dos elementos, um elemento bem curioso que não faz referência a nenhuma música do Self-Titled, que a gente não sabe, é uma cidade que aparece na capa. É uma cidade bem futurística, assim, com umas janelas de vidro colorido e prédios altos. E depois que saiu Trench, mais especificamente Nico and the Niners, as pessoas começaram a conectar essa cidade como sendo Dima. Ou então uma cidade que representa o mesmo conceito de Dima, como uma metáfora para a prisão que existe na nossa mente. E isso faz parte de todo o conceito do personagem Blurface, que sempre fez parte da banda, sempre fez parte do Tyler, e apareceu de diferentes formas nos trabalhos anteriores, incluindo em músicas do Self-Titled. Então é uma teoria que é válida. Isso significa que a narrativa por trás de Blurface e Trench existe no imaginário do Tyler e da banda há muito mais tempo do que parece. Acho que sempre fez parte esse conceito, mesmo desde o começo da banda, que é bem interessante se a gente parar pra pensar, né? Bom, como a gente falou em um vídeo sobre o No Pun Intended, que foi lançado essa semana, nesse primeiro álbum solo do Tyler, primeiro e único, o mais recorrente tema é a religião, Deus, a relação do Tyler com essas questões todas e a própria depressão dele. Anos depois dele ter lançado o No Pun Intended, com o Self-Titled, esse tema ainda foi muito lembrado e muito discutido, e também é o principal assunto abordado nesse álbum dos meninos. E aí a gente repara isso logo na primeira música, que é Implicit Demo for Proof, e ele fala diretamente sobre esse assunto, sobre essa questão de religião. Ela detalha a luta, né, do Tyler com toda a sua dúvida religiosa, e o Tyler ele chega a confrontar Deus e exigir uma prova, né, de que ele realmente existe, uma prova implícita de que ele existe, e ele questiona seu poder e a sua presença, e mesmo que isso implique que Deus derrube Tyler no processo da sua blasfêmia. De certo modo, o Tyler ele pede para que Deus dê um sinal para ele.
ele não só pede, como ele também implora que Deus mostre seu rosto, que ele desça, apareça e o destrua. E diz que não pensa em desrespeitar Deus de maneira nenhuma. Porém, ele pergunta por que Deus não deixa que os cristãos usarem seu nome, já por causa daquela questão bíblica de que é um dos mandamentos de não falar seu santo nome em vão, né? Tem toda essa questão. E nos últimos instantes da música, o Tyler ele pede com muita força e agressividade para que Deus se desça e se mostre de fato. Sim, a questão de Deus e religião tá bem forte nesse álbum, com o Tyler sendo de uma família cristã, conservadora, tradicional. Em Deus e religião, principalmente nas músicas mais antigas, são um conceito que se repete. Em Eric with a Pen, também é uma música que fala sobre a descrença de Tyler com Deus. Ele fala que Deus... ele não sente a presença de Deus, ele só sente migalhas, é como se Deus não estivesse lá de verdade. Ele fala que ele tá perdido, que ele não consegue falar com Deus há muito tempo, que não sente a presença dele na vida, e que ele quer um sinal, ele quer que Deus apareça para ele e ajude. E uma música que não fala de Deus, mas fala de outro assunto comum é Fall Away, que fala sobre Tyler falando que ele não quer cair, mas que ele tá caindo cada vez mais, tá se perdendo cada vez mais, e ele precisa de ajuda para isso. Outra música do Self-Titled que aborda um tema similar ao de Fall Away é Friend Please. Também é uma música que vai tratar de maneira bem dramática a relação do Tyler com os seus transtornos mentais e o quão ao extremo em que eles podem chegar. Muita gente escuta essa música e pensa que ele realmente está falando de um amigo e da relação dele com esse amigo, mas não necessariamente é verdade, pode ser uma metáfora. Esse amigo pode ser o próprio Tyler, pode ser como se ele estivesse conversando com ele mesmo e pedindo para ele mesmo, por favor, se manter vivo, não fazer nenhuma besteira e não tirar a própria vida. Então seria meio que o Tyler pedindo para si mesmo, para ele tentar ficar bem e não acabar se matando. E aí vem Mesh to the Sea e o Tyler ele fala de novo sobre Deus. E nessa música ele fala mais sobre como as pessoas seguem a religião, né? E ele critica muito o fato da sociedade sempre concordar com a palavra de Deus e nunca se questionarem sobre isso. Ele também faz algumas críticas às pessoas seguirem isso de forma cega, sem questionamentos e sem, ao menos, tentar entender o que está sendo dito. Mas o Tyler ele também mostra que, apesar dessas suas críticas, sempre que Deus chamar ele vai ouvir e vai seguir a voz de Deus. Sim, então, essas são só algumas das músicas do álbum. É um álbum bem grande, na verdade, e a gente vai falar mais sobre elas em episódios futuros. A gente pretende fazer um track by track, falando mais sobre cada música especificamente, o que ela representa para a banda, o que ela representa para o Tyler, quais que são significados, metáforas e teorias. Mas por enquanto a gente vai falar mais sobre o segundo álbum da banda, chamado Original at Best. Ele foi produzido de maneira independente, que nem o Self-Titled, e foi lançado gratuitamente dia 8 de julho de 2011. E é o primeiro álbum que tem o Josh na banda. A formação já não era mais o Tyler e o Chris e o Nick, já era Tyler e Josh, é a formação que a gente conhece hoje. O Original at Best tem uma história bem triste, na verdade, para os amantes dele, como nós. Ele é um álbum meio que bastante esquecido pelo fandom e bem esquecido pela mídia. E isso não é culpa de ninguém, na verdade, é culpa do acordo que a banda fez com a gravadora Fueled by Ramen, com a qual eles assinaram no ano seguinte do lançamento do Original at Best. Então, eles assinaram com a Fueled by Ramen logo após o lançamento do Original at Best, e no ano seguinte eles já lançaram o Vessel em 2013.
Esse acordo que eles assinaram faz parte do processo de lançamento do Vessel, que foi o primeiro álbum de estúdio da banda. E nesse acordo foi determinado que, para que o Vessel fosse lançado, o Original at Best precisaria ser descontinuado. Isso quer dizer que eles não poderiam mais disponibilizar cópias para venda. E é por isso que o álbum não existe no Spotify e que é tão difícil de encontrar ele. Então, é muito complicada a história do Original at Best, mas é a verdade, fazer o quê? Sim, na era Blurface, durante a tour, teve um encontro com os fãs na banda, o Meet and Greet, e nesse encontro tava o Josh lá, sozinho, com o cabelo rosa, inclusive, tem vídeo, e nesse encontro, um fã, ele entregou pro Josh uma cópia física do Original at Best pra ele assinar. E o Josh ficou surpreso com o fato dele ter uma cópia física, que é bem rara. E também comentou que é um dos álbuns favoritos dele, que ele sente muito orgulho de ter participado, que o álbum é uma das primeiras coisas com as quais ele trabalhou no ramo da música. E ele lamentou o fato deles não poderem mais vender o Original at Best, explicou para os fãs sobre o acordo feito com a gravadora, falou que a gravadora comprou basicamente metade do álbum, e que por causa disso eles não podiam usar o resto que não foi comprado. E nesse caso existem 5 músicas do Original at Best que não estão disponíveis em nenhum outro álbum. E por isso elas tecnicamente não estão mais disponíveis. Essas músicas são Clear, Anathema, Ruby, Be Concerned e Slow Town. A gente sabe que essas músicas existem no YouTube, né? Mas para vender Spotify, essas coisas, vocês não vão achar mais. É meio que pirata, né? Exatamente. É fake, né? A gente faz parte do clique, vamos fazer o quê? Agora tem músicas, o resto das músicas do Original at Best foram reaproveitadas de alguma maneira. A gente tem Guns for Hands, Holding On To You, Ode To Sleep, Car Radio e Trees, que são algumas das músicas mais famosas do Vessel. Elas foram regravadas e as novas versões foram lançadas em 2013 com o álbum Vessel. A gente tem Lovely também, que foi regravada e reescrita. E essa nova versão da música foi lançada como single promocional do Vessel no Japão. Então, era uma versão só pro Japão. Só que ela também foi lançada na edição bônus do Vessel. Aí as outras 3 músicas, Glowing Eyes, Kitchen Sink e Forest, foram lançadas na versão britânica do Vessel. Então, só os britânicos têm acesso a essas músicas, a essa versão das músicas, tecnicamente. Sim, e só um adendo, se você for olhar no seu Spotify, nesse momento a versão de Vessel não vai ter Forest e Glowing Eyes e Kitchen Sink. E aí, só em 2011, uma versão exclusiva do Original at Best foi lançada para os usuários do newsletter da banda. Essa versão, ela contava com 2 novas músicas, sendo elas House of Gold e Two. Sim, essa versão de House of Gold, ela foi uma das músicas que foi comprada e renovada pro Vessel. Enfim, ainda em 2011, a banda lançou uma websérie de 7 episódios, que essa websérie está disponível no canal da banda no YouTube. E essa websérie, ela foi falando sobre a criação, lançamento, divulgação e promoção do Original at Best. Também, no primeiro episódio dessa série, o Tyler fala uma frase que foi usada anos depois em The Hype, em uma maneira distorcida, numa parte distorcida da música. Nessa frase é o Tyler falando que eles vão depender muito da tecnologia para compensar e mascarar o fato de que a banda tem apenas 2 integrantes. E que nessa época era uma coisa que perguntavam bastante para eles, como que vocês pretendem, como vocês têm a coragem de chamar uma banda de 2 integrantes, sabe, um vocalista e um baterista. E eles falaram, e daí que o Tyler falou isso, que a gente vai usar bastante tecnologia. E é um dos motivos pelo
Pois é. Então, aí a gente vê como o Regional at Best até hoje é um álbum bastante importante e continua aparecendo, por exemplo, no Trench, de alguma maneira, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a capa desse álbum. A capa é uma foto do Zac, que é irmão do Tyler, em um jogo de beisebol. E ela pode ser entendida quase como uma tradução visual do título, porque a ideia por trás do título, Regional at Best, é que a banda, o 21 Pilots, conseguiria, na melhor das hipóteses, ser uma banda regional. E eles, na verdade, não chegariam em um nível de super sucesso internacional. Assim como o Zac, que jogava beisebol de maneira em um time de Columbus e nunca quis se tornar um super jogador internacional. Então é como se a capa traduzisse perfeitamente o sentimento de regionalidade por trás do álbum. E hoje, felizmente, a gente sabe que essa ideia estava completamente errada, porque hoje eles conseguiram se tornar uma das bandas mais populares do mundo atualmente. Outra coisa curiosa da capa é que ela visualmente ela se assemelha bastante à capa do No Pun Intended. Porque o nome da banda ele se repete várias vezes em cima de uma faixa branca, com o nome do álbum aparecendo embaixo dela. Tal como na parte superior da capa do Regional at Best. Sim. A capa também é interessante porque ela introduziu a primeira logo da banda, que explicou no episódio anterior do podcast, com as cores azul e vermelho e os pontos os traços meio grossos. E a partir daí a marca 21 Pilots foi oficialmente criada, né, com a logo do traço, o hífen e a barra, azul, preto e vermelho, e o nome da banda sendo estilizado como 20/vertical 1/vertical Pilots. Um tempo atrás, surgiu uma polêmica sobre a capa do Regional at Best, porque as pessoas começaram a ficar muito confusas, começaram a dizer que elas tinham certeza absoluta que o garoto, no caso o Zac, estava segurando um taco de beisebol na capa. E aí isso virou um debate muito grande no clique, algumas pessoas falando que tinham certeza que ele estava segurando o taco de beisebol, e aí fizeram uma, outra versão da capa que ele não estava segurando o taco de beisebol. Outras pessoas falando que não, ele nunca estava segurando um taco de beisebol. E essas outras pessoas são as que estavam corretas. O Zac nunca esteve segurando um taco de beisebol na capa do Regional at Best, só para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que possam existir aqui. Isso, na verdade, é um fenômeno que costuma acontecer. A gente acaba imaginando coisas quando a gente vê um cenário específico. Então a capa é uma pessoa num jogo de beisebol, tem todo o contexto, o cenário colocado de um jogo de beisebol. Então é normal você associar isso com um taco de beisebol. Mas as fontes são apenas as vozes da nossa cabeça e isso não existia de verdade. Exatamente, é como se você pensasse, ele vai jogar beisebol, então ele precisa de um taco. E aí você pensa que tem um taco ali. É complicadíssimo. Eu era uma das pessoas que acreditava que tinha um taco ali, então eu sei como é. Eu também achava. Não achava. Só eu. Diferentona, né? Sim. Assim, de maneira geral, em questões de músicas, o Rebel pode ser considerado o álbum mais tranquilo dos meninos. As maiorias das músicas elas são animadas e as letras elas não são tão pesadas como a de Self-Titled, por exemplo. Sim. Em questão às músicas, todo o álbum, ele, tipo, Vessel, Blurface e Trent, ele tem uma música que fecha o álbum, né? E geralmente é uma música bem pesada, que nem Goner de Blurface, Truth pra Vessel e Leave the City pra Trent. Mas a música que fecha, tipo, extraoficialmente o Original Best é House of Gold, que é a última música. Então, é uma música bem legalzinha. Também é um álbum bem importante pra banda em termos da temática abordada das músicas, porque é a primeira vez que ouvimos falar mais precisamente sobre o personagem Blurface nas músicas como Clear e Anathema. Isso indicaria que todos os trabalhos da banda desde o início estão conectados e giram em torno desse personagem, dessa relação do Tyler com ele mesmo, com a depressão, com Deus, com a religião. E que a gente falou no nosso vídeo sobre o No Pun Intended no nosso canal do YouTube, também volta aparecendo essas duas músicas, Clear e Anathema.
Então a gente percebe que a temática das músicas do Regional at Best não é muito diferente da temática central do trabalho do 21 Pilots. De maneira geral, todas as músicas deles meio que giram em torno do mesmo conceito, da mesma abordagem, apesar de, claro, que a gente vai ter exceções. Então questões como a depressão, as pressões que a vida, de maneira geral, impõe sobre a gente, os medos, dificuldades que as pessoas enfrentam, tudo isso continua sendo o eixo de músicas como, por exemplo, Lovely, Slow Town e Glowing Eyes. São músicas do Regional at Best. Só que a diferença é que no Regional at Best, essas questões são apresentadas de maneira muito mais leve do que nos outros trabalhos da banda. O modo, então, como eles escolheram abordar esses temas nas músicas acaba sendo retratado de uma maneira muito mais sutil, e a melodia das músicas, o instrumental é tão animado, é tão gostosinho de escutar, que você não presta atenção, você não percebe do que elas realmente estão falando se você realmente não escutar com atenção a letra. E a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma das letras das músicas do Regional at Best em um episódio futuro do Spokecast, que a gente vai fazer um track by track, e não vai ser só do Regional at Best, mas de todos os álbuns. E aí isso daí vai ficar um pouquinho mais pro futuro. Bom, chegamos ao final do nosso podcast, não é mesmo, crianças? Então, se vocês gostaram, se vocês querem saber mais sobre os outros álbuns da banda e querem acompanhar esse track by track que a gente vai fazer, acompanhem a gente nas redes sociais, sigam o nosso podcast. Toda quarta-feira, às 3 horas, ele vai ser lançado um episódio novo. Sim. Sigam a gente também na nossa conta do Twitter, @SpookClickBR, no Insta, @SpookClickBR, e no nosso canal e no nosso canal do YouTube, SpookClickBR. Exatamente, tudo. Só uma coisa que acho importante falar, o Regional at Best ele não tá disponível nas plataformas digitais, mas ele tá no Deezer, por algum motivo. Então, que o Deezer esqueceu de tirar. O Deezer o Deezer, grande Deezer. Então, caso vocês queiram dar uma olhada e vocês tenham o Deezer, vocês podem ouvir o Regional at Best. Ninguém avisa o Deezer, pelo amor de Deus. Mas não, e não avisem o Deezer, por favor, mas não estão todas as músicas lá. As músicas são, as tracklist das músicas lá são Guns for Hands, Hold On To You, Ode To Sleep, Slow Town, Car Radio, Forest, Glowing Eyes, Kitchen Sink, Anathema, Lovely, Ruby, Freeze, Be Concerned e Clear. Ok, então. Be Concerned, Concerned. Tá faltando Be Concerned só. Então a única música que não existe no Deezer é Be Concerned. Olha a injustiça. Não, Be Concerned tem. Tem? É a música número 13, vem antes de Clear. Então qual que não tem? Você falou que não tá completa, mas acho que tem toda sim. Não, eu falei Freeze, Be Concerned e Clear. Tá faltando House of também. Mas House of Gold nem existe, é só do Vessel que existe mesmo. A gente cancela. Esse álbum não existe, gente. É que nem a Forest Fic, que o Josh não existe. Pro Click, Regional at Best não existe. Pois é. E nós... Será que a gente faz um episódio sobre a Forest Fic? Talvez. Será? É um marco importante pra história da banda. Não deixa de ser verdade. Eu mesma nunca li, não quero ler, já sei o que acontece, não quero me submeter a isso, mas... Leia, vale a pena ler. Eu li a Milk Fic, já foi suficiente pra mim, em termos de traumas de fandom, em fanfics, então tá bom. No track by track de Forest a gente fala sobre a fic, é isso. Isso, vou fazer um adendo, Forest Fic. Adendo, Forest Fic, leiam. Ou não. Nossa, eu li há muito tempo atrás, nossa. Então acho que é isso, gente. Obrigado por me terem aqui pela primeira vez. Na primeira vez eu tava no último também, eu só não tava falando. Sentindo muito anfitriã aqui, que é isso. Pois é. Então, somos todos parte de uma grande família. Sim. Mas é isso aí. Até semana que vem. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Não esqueçam de comentar no YouTube, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida. Ou mandar pra gente em alguma rede social. Se querem um vídeo da Forest Fic, comentem também o vídeo no podcast. Hashtag façam um vídeo da Forest Fic, por favor. E é isso. Fiquem com o Ned. Nós amamos todos vocês e... adeus. Próxima. Adeus.